Pirâmides ecológicas. A pirâmide ecológica é uma análise quantitativa das relações alimentares entre os seres vivos, que é a mesma coisa que dizer que é uma análise quantitativa das cadeias alimentares, que ocorrem na comunidade dos ecossistemas. E essas pirâmides podem ser uma pirâmide de biomassa, que é a quantidade de matéria orgânica nos seres vivos da cadeia alimentar. A pirâmide pode ser de números de organismos e também uma pirâmide de energia. E essas pirâmides são nada mais do que gráficos numéricos em forma de pirâmides. A importância de estudar as pirâmides ecológicas é que muitos biólogos, em específico os ecólogos, podem detectar alterações nas cadeias alimentares dentro de uma comunidade e, assim, tomar algumas decisões ambientais. Vamos primeiro estudar a pirâmide de números, que indica a quantidade de organismos em cada nível trófico de uma cadeia alimentar. Aqui no nosso exemplo, na nossa imagem, nós temos uma árvore que serve de alimento para 200 cupins, que servem para 1000 parasitas. Neste caso, nós temos o que chamamos de pirâmide invertida, na qual a base é menor do que o topo. A pirâmide de números, ela não contabiliza o tamanho dos indivíduos e nem o peso desses indivíduos. É apenas o valor numérico de organismos. Aqui na nossa outra imagem, nós temos também uma pirâmide de números representada somente pela forma geométrica de retângulos, sem necessariamente indicar o número, mas simboliza que a base, que são os produtores, é maior do que consumidores primários, que é maior do que consumidores secundários, que é maior do que consumidores terciários. Provavelmente aqui nós temos algumas centenas de produtores, algumas dezenas de consumidores primários, que são os gafanhotos, algumas unidades de consumidores secundários, que são o sapo, que serve de alimento para consumidor terciário, que seria uma cobra. Nessa nossa outra imagem, novamente nós temos uma pirâmide de números, que ela não é nem uma pirâmide direta e nem uma pirâmide invertida. Nós temos, no caso, uma árvore que serve de alimento para vários consumidores primários, que são larvas, que serve de alimento para alguns pássaros de pequeno porte, que são os consumidores secundários, e esse serve de alimento para aves de grande porte, como o gavião. O próximo tipo de pirâmide é a pirâmide de biomassa. E o que é a biomassa? A biomassa é a matéria orgânica acumulada nos seres vivos. Aqui no nosso exemplo, nós temos uma pirâmide direta, no qual a massa de capim é 8 toneladas, que serve de alimento para 1 tonelada de boi, e o boi serve de alimento para 200 kg de onça. Então, neste caso, nós estamos vendo que não tem um número de capins, não tem um número de boi, e nem um número de onças, mas sim o peso total de todo o capim, o peso total de toda a quantidade de bois e o peso total de toda a quantidade de onças. A pirâmide de biomassa também pode ser uma pirâmide invertida, principalmente em ambientes aquáticos, no qual existem o fitoplâncton. O fitoplâncton, em pequena quantidade, serve de alimento, para uma grande massa de zooplâncton, que serve de alimento para uma massa menor de peixes. E aqui nós temos a representação da pirâmide de biomassa em uma outra grandeza, que é gramas por metro quadrado. O que é o fitoplâncton? São os seres microscópicos fotossintetizantes que ficam na água, na superfície da água. São exemplos as cianobactérias, as algas unicelulares. Mas aí nós nos perguntamos, como é que pode apenas 4 gramas de metro quadrado de fitoplâncton
servir de alimento para uma grande massa de zooplâncton. Como é que acontece essa sobrevivência do zooplâncton? É uma questão que é respondida pelo fato do fitoplâncton, esses seres microscópicos, terem uma alta taxa de reprodução. Eles se reproduzem em questões de 30 minutos a 60 minutos. Então, muito antes que o zooplâncton precise de alimento novamente, toda a área de 1 metro quadrado está sempre ocupada com 4 gramas de fitoplâncton. E não é possível nunca faltar alimento para o zooplâncton. Aqui nós temos um gráfico exemplificando a quantidade de biomassa em função dos meses do ano. J é janeiro, F fevereiro, M é março. Um gráfico que é o vermelho, representando o número de biomassa do fitoplâncton e o número de biomassa do zooplâncton. No gráfico azul. Se nós pegarmos para analisar a biomassa no mês de março, nós vamos ver que a biomassa total do fitoplâncton é maior do que do zooplâncton. Mas se nós analisarmos a quantidade de biomassa em junho, nós vamos ver que a biomassa de zooplâncton que é maior do que a de fitoplâncton. Então, a pirâmide de biomassa, ela leva em consideração a biomassa ou a matéria orgânica total dos organismos vivos no momento que é medida. Não leva em consideração o ano inteiro, mas em cada mês é feita essa medida. E existe um comportamento típico e específico para cada tipo de animal, para cada espécie de animal. No caso do fitoplâncton e do zooplâncton, isso muda porque a época de maior reprodução do fitoplâncton é de fevereiro a maio. Então, é quando eles estão com a maior taxa de reprodução. Então, é por isso que o fitoplâncton acaba sendo a biomassa total maior nessa época do ano. Nas outras épocas do ano, o fitoplâncton ainda continua com uma alta taxa de reprodução, só que menor. Isso a gente fala que é a sazonalidade de reprodução desses seres vivos. E por último, nós temos a pirâmide de energia. A pirâmide de energia é a que melhor representa o que acontece ao longo de uma cadeia alimentar, em um determinado período de tempo. Ela representa a quantidade de energia acumulada, ou seja, armazenada por área ou por volume, em um determinado tempo. Geralmente é em um ano. Uma característica da pirâmide de energia é que ela nunca é invertida. Bom, vamos ver aqui o nosso exemplo. Nós temos o Sol, que é a nossa fonte primária de energia, que libera uma grande quantidade de energia para os produtores. Parte dessa energia é usada pelos produtores No processo de fotossíntese, que converte a energia luminosa em energia química, energia das moléculas químicas. e fica retida no corpo dos produtores. Mas, ao mesmo tempo, para manter-se vivos, os produtores realizam a respiração celular. Usam então as moléculas químicas e convertem a energia química em energia útil para os seres vivos, que é a energia na forma de ATP. Mas durante esse processo de conversão de energia, parte da energia é perdida como calor, que é liberada no meio ambiente. Então, nem toda a energia que é captada pelos produtores fica acumulada no corpo dos produtores, porque uma parte ela é perdida. Quando vem o consumidor primário e se alimenta dos produtores, uma parte da energia que está contida neste alimento fica armazenada no corpo do consumidor primário. Mas a outra parte também é perdida, porque ocorre o processo de respiração.
Então, aqui na nossa pirâmide, nós temos aqui em roxo mais escuro a energia retida no sistema vivo e a energia que é perdida. Uma outra forma também que a energia perdida é pelas excretas. Uma parte do alimento do consumidor primário fica retida no corpo, outra parte é perdida porque o consumidor primário faz respiração e também parte do alimento que ele ingere é eliminado nas excretas, porque não são aproveitados. Isso, a mesma coisa acontece com o consumidor secundário e com o consumidor terciário. Então, por isso que essa pirâmide nunca é invertida. Porque não tem como um nível trófico de menor energia sustentar um nível trófico de maior energia. É impossível. Sempre precisa ter uma quantidade de energia maior na base que vai sustentar o nível trófico de cima. Então, novamente, em cada nível trófico há uma grande transformação da energia dos alimentos pela respiração celular. Lembra, a energia está retida nos alimentos. Só que para os seres vivos aproveitarem essa energia é convertida em outro tipo de energia, que é o que nós chamamos de ATP. E nesse processo, há perda de energia, como calor. Há também a excreção, que perde energia, porque nem tudo que a gente alimenta, a gente realmente consegue retirar a energia. Então, nós perdemos nas nossas excretas, nas fezes, por exemplo. O que sobra é armazenado no corpo dos seres vivos. E esta sobra que é armazenada no corpo dos seres vivos é que é a energia disponível para o próximo nível trófico. Então, por isso que a pirâmide de energia nunca é invertida. Porque nem tudo que um nível trófico consome fica no corpo dele. Um pouco é perdido. A grandeza usada na pirâmide de energia é a quilocaloria por metro quadrado por uma determinada área em um ano. Uma curiosidade: o maior animal em biomassa é a baleia azul, que pode chegar até 180 toneladas e 30 metros de comprimento. Só para terem uma ideia, a língua da baleia azul pesa 2,7 toneladas. São os maiores animais que viveram na Terra, muito maior do que o dinossauro, por exemplo, que chegou no máximo a 90 toneladas.